Uma das possibilidades mais baratas de abrir uma empresa nos dias de hoje é através do MEI, ou seja, através da sua inscrição como microempreendedor individual. É sim uma excelente opção para quem está começando e não tem muitos recursos ou recursos suficientes aí para registrar uma sociedade empresarial, para registrar aí, quem sabe, uma empresa individual. É uma excelente opção para quem tem poucos recursos, para quem deseja trabalhar dentro da lei, para quem precisa de um CNPJ, para quem tem aí o desejo de emitir notas fiscais e tudo mais. O MEI é sim uma excelente opção. Porém, eu preciso de advertir o seguinte, nem tudo são flores. Eu preciso fazer um alerta para começar esse vídeo que é muito simples. O MEI, o microempreendedor individual, ele é um empresário. E como todo e qualquer empresário, ele assume responsabilidades e riscos inerentes à atividade empreendedora em si. Pensando nisso tudo, eu resolvi gravar este vídeo e já listei aqui, deixei listado com 12 erros que definitivamente detonam a vida ou podem detonar a vida do microempreendedor individual. De verdade, esses erros eles podem transformar o sonho de empreender em um verdadeiro pesadelo. Então é muito importante você tomar ciência desses erros para que você evite incorrer nos mesmos. Se você evitar, muito provavelmente a sua trajetória como MEI será uma trajetória de muito sucesso e provavelmente temporária, porque eu tenho certeza que se você seguir o que eu vou falar aqui nesse vídeo, você vai deixar de ser MEI muito em breve. Por quê? Porque a sua empresa vai crescer e aí você vai ultrapassar o limite e você vai seguir crescendo, você vai ter que trocar aí de sociedade empresarial. Ou seja, o sucesso é o que te espera. Então, vamos aos 12 erros e procure evitá-los ao máximo. Vamos lá. O primeiro erro muito cometido pelo microempreendedor individual é esquecer de pagar o DAS. Então esses dois primeiros erros que eu vou começar aqui o vídeo são erros assim de falta de conhecimento do ponto de vista da lei, do ponto de vista de onde você está pisando quando você se registra como microempreendedor individual. Muita gente se registra como MEI, abre lá o microempreendedor individual, faz lá a sua inscrição como MEI e simplesmente se esquece de pagar o DAS. O que é o DAS, Thiago? O DAS é o documento de arrecadação do Simples, é o carnê do MEI. A pessoa esquece, seja porque simplesmente abriu o MEI e não está empreendendo de fato ainda, ela já é registrada em outro lugar e tal, e aí ela abre o MEI, não, daqui um pouco eu vou começar, e nunca começa e simplesmente se esquece de pagar o DAS, né? E a outra situação é quando a pessoa simplesmente se esquece, ela trabalha, ela é realmente microempreendedora, mas ela se esquece de pagar lá o carnê do MEI. O valor não é muito alto, o valor do carnê varia ali entre 50 e 60 reais aproximadamente por mês. O problema é que isso vai se acumulando. No final das contas, isso pode se transformar em uma verdadeira bola de neve e ficar um valor relativamente alto para a pessoa que precisa daquele dinheiro, né? Só que o problema não acaba aí, né? Essa bola de neve pode se transformar em coisas muito piores do que a dívida em si. Lá na frente, isso tudo pode terminar gerando a suspensão do registro como MEI, né? Ou até mesmo o cancelamento do CNPJ como microempreendedor individual. Imagina que você atue aí como microempreendedor individual e precisa do seu CNPJ, você emite nota fiscal e tudo mais, e de repente, de uma hora para outra, por ter esquecido de pagar o bendito DAS, você tem aí o seu CNPJ cancelado. Imagina o tamanho dos transtornos que você vai ter que superar para realmente recuperar a sua inscrição, botar as coisas nos eixos, avisar clientes e tudo mais. Para piorar, essa dívida, né, do DAS, muita gente acha que deixa para lá, vai ser perdoado, o governo vai esquecer. Não, o governo não esquece jamais. Para piorar, essa dívida fiscal do DAS acumulado, ela termina vinculada ao CNPJ do microempreendedor que abriu o CNPJ, que se registrou como MEI. E aí, no final das contas, há um cruzamento de dados do CNPJ daquele MEI, né, que está lá registrado, com o CPF da pessoa física. Pois é, não se engane. Resumindo, ao contrário do que muita gente pensa, né, o
a dívida, o problema fiscal ali, termina atrelada ao CPF da pessoa física, né? Ou seja, há muita dor de cabeça que pode decorrer daí. Você pode ter, por exemplo, problemas com o seu banco, na pessoa física, dificuldade de abrir conta bancária, ou de manter a sua conta bancária aberta. Enfim, uma série de transtornos podem decorrer do simples fato de se esquecer de pagar o DAS, o documento de arrecadação do Simples. Então, não se esqueça. Se você vai se registrar como MEI, não se esqueça de pagar o carnezinho do MEI, porque se você se esquece, você pode ter muitos dos problemas que eu citei aqui e os desdobramentos desses problemas que eu citei aqui, ok? O segundo erro, que eu falei que é um erro aí que tem a ver com falta de conhecimento a respeito de onde você está pisando quando você resolve se registrar como MEI, é o desconsiderar o limite de faturamento como microempreendedor individual. Veja bem, o microempreendedor individual tem uma grande vantagem, né? Que é a isenção de imposto de renda, desde que ele não ultrapasse o limite previamente estabelecido em lei. Ou seja, ele tem essa grande vantagem, ele não precisa se preocupar com o imposto de renda desde que ele não ultrapasse aquele limite, vai emitir nota, tudo tranquilamente. Porém, se o microempreendedor, se você, empresário, vacilar e ultrapassar aquela receita bruta previamente definida, aquele limite legal, você pode ter que pagar mais de 300% do custo tributário que você teria se você tivesse observado. Ou seja, isso pode representar para você que está operando ali um verdadeiro soco no estômago. De repente, você ultrapassa o limite, não percebe e toma uma multa, você acaba tendo que pagar muito mais tributos do que o que você estava esperando. Então imagina lá que você é um microempreendedor individual, está tocando a sua empresa, precificou todos os seus serviços, pensando que você não tem muito imposto para pagar, só paga lá o documento de arrecadação, né, o DAS, tudo numa boa, e de repente você descobre que de agora em diante, por conta de ter ultrapassado o limite, você vai ter que pagar muito mais impostos. Você não está preparado para aquilo ali, né? Você vai ter muitos outros custos, como por exemplo o custo de manter um contador, de ter um contador, enfim, os custos normais de uma sociedade empresarial ou de uma empresa individual, que você não tinha enquanto você era MEI. Então é preciso ficar muito atento a isso. Se você cresceu muito, não tem problema, né? Você cresceu muito, já dá para abrir uma sociedade empresarial, de repente uma microempresa, né? Bacana, legal, ótimo, né? Você está crescendo. Se você cresceu muito, ultrapassou em muito esse limite, você vai se registrar, sua empresa está crescendo muito bem, seja bem-vindo a essa nova realidade. Porém, o problema é quando a pessoa, o empreendedor, ele cresce pouco, a empresa cresce pouco e ultrapassa o limite por muito pouquinho, né? Caramba, vacilei, passei por muito pouquinho o limite. Pois é, aí o transtorno é bem maior, o peso, o impacto de mudar de tipo, né, de sociedade, de tipo de empresa é muito maior, ok? Então fique muito atento a esse limite, fique muito atento para não deixar, para não vacilar e deixar esse limite ser ultrapassado, ok? Bom, então acabamos esses dois erros mais técnicos, né? A questão de observar, tem o DAS para você pagar, o carnê do MEI. O segundo erro aqui que a gente citou, que é a questão de você simplesmente vacilar e ultrapassar o limite de faturamento. Agora vamos a outros tipos de erros. Vou citar 3 erros muito comuns de empreendedores, de microempreendedores que não assumem riscos calculados. Eles assumem riscos e não calculam esses riscos. Eles pisam do ponto de vista de gestão em uma areia movediça e aí eles acabam colhendo frutos muito problemáticos. É quando realmente o sonho começa a se transformar num grande pesadelo. O terceiro erro, então, da nossa lista de 12 erros é começar o negócio sem conhecimento algum e, para piorar, sem planejamento. Gente, este é um erro, nossa, que infelizmente leva muita gente até a depressão depois que o negócio vai para o abismo, né? Caminha para o abismo financeiro, sobretudo o abismo financeiro, que é aquele abismo que sufoca o negócio, não dá mais para continuar. O que eu quero dizer com começar sem conhecimento, né? E sem planejamento? Olha só, de verdade mesmo, papo reto e sendo bem sincero, se você vai começar um negócio, a minha recomendação é uma só. Comece o seu negócio, independentemente do tamanho, com conhecimento prévio. Ah, mas eu não tenho conhecimento, eu quero abrir um restaurante, eu vou abrir uma marmitaria, eu não tenho conhecimento algum, vou meter as caras. Bom, a minha sugestão é,
pratique, trabalhe para alguém antes, aprenda como é que funciona o lado operacional, ajude a pessoa a administrar um negócio como aquele que você quer abrir. Então, baixa a bola um pouquinho, mete as caras, aprende, ganha aquele conhecimento, aquela experiência. E aí, quando você for abrir o seu negócio, você já está muito mais preparado, você sabe o que esperar, nada mais te surpreende ali naquele tipo de negócio, né? Até para criar as expectativas fica muito mais fácil, as projeções e tudo mais. Agora, você pode começar sem conhecimento nenhum, né? Tudo bem, né? Eu quero meter a cara, eu quero muito, quero realizar meu sonho, eu não tenho muito conhecimento, mas vamos que vamos, né? Tudo bem. A única coisa que eu preciso te alertar é que a falta de conhecimento, então é o que vai acontecer com você, a falta de conhecimento vai fazer com que você bata várias vezes a cabeça ao longo do processo, né? Você vai ter que cair e levantar várias vezes, porque você não tinha conhecimento. Então você vai tomar decisões equivocadas, vai tomar na cabeça, esse é o termo, né? Infelizmente, e vai aprendendo naturalmente. 1 ano, 2 anos depois, você vai estar muito mais calejado, né? E vai ter vencido provavelmente a curva de aprendizado, e aí você vai seguir empreendendo e provavelmente você vai ter muito sucesso. Mas você pode encurtar esse caminho simplesmente com conhecimento. Vai fazer um curso, vai trabalhar na empresa de uma outra pessoa, vai aprender, né? Se coloca numa posição de humildade, realmente eu não sei, vou aprender um pouco mais, e aí depois você dá esse passo e abre a sua empresa, sua própria empresa, ok? Eu falei também de planejamento. A falta de planejamento, essa sim é pior ainda, porque você pode até não ter conhecimento, mas o fato de planejar vai fazer com que você busque o conhecimento que você não tem. Então você vai se preparar para esse processo de empreender, vai abrir a sua empresa de uma forma muito mais cercada, pensando nos detalhes e tudo mais, custos, finanças, vendas, a questão operacional de como é que a sua empresa vai funcionar. Então, se você não tem conhecimento, pelo menos o mínimo que se espera é que você faça aí um bom plano, um planejamento que force você a buscar um pouco de conhecimento que você ainda não domina. Ok? O quarto erro é começar endividado. Como eu disse, aqui a gente está no grupo de erros que o empreendedor comete ao assumir riscos não calculados. O quarto erro é começar endividado, só que não é começar endividado por começar, né? É começar endividado sem perspectiva concreta de, por exemplo, vendas, ou sem perspectiva nenhuma em relação ao seu financeiro, às suas finanças, né? Basicamente a pessoa está lá e aí tem um viés cognitivo, ela quer abrir um negócio, ela já decidiu que vai abrir um negócio, então ninguém mais tira isso da cabeça dela, né? Então ela vai que vai, vamos que vamos. Não, conhecimento já tem aqui mais ou menos, vamos que vamos. Ah, e o dinheiro para abrir? Não, peguei emprestado no banco, vou usar meu cartão de crédito, sei lá, vou dar um jeito, vai acontecer. Isso é o viés cognitivo, né? Você não enxerga nada pelo lado negativo, você só enxerga, não, dá certo, fulano deu certo, Beltrano deu certo, olha aí um monte de empresário bem sucedido, então você só pega bons exemplos para reforçar a sua ideia, a sua decisão que já está tomada, né? A decisão de empreender e ponto final, você vai empreender e ponto final. E uma das coisas que a gente faz nesse viés cognitivo é se endividar, né? Começar uma empresa toda endividado, você já tem vários custos, eu vou falar um pouco mais nos erros seguintes a respeito de erros do ponto de vista financeiro, e aí você começa essa empresa ainda com a dívida, né? Basicamente você tem uma prestaçãozinha no banco para pagar, você comprou aquela máquina para abrir o seu negócio, bacana, prateleiras para colocar na sua loja de roupa, né? Móveis, muito lindo, ficou lindo, maravilhoso, só que agora isso é uma dívida, né? Você vai ter que pagar aquele troço parcelado, ou uma dívida no cartão, que é ainda pior, tendo que atrasar e pagar uns juros estratosféricos. E aí, né? Você não se planejou, agora você tomou decisões erradas e você ainda está endividado. A empresa já tem dificuldade normalmente de pagar os próprios custos dela e ela ainda vai ter que pagar o custo da dívida que você assumiu, né? Então esse é um erro muito comum, um erro crasso e você precisa evitar. Se for para começar uma empresa, evite dívidas. Se você tem muito conhecimento e quer começar com dívidas, você tem que ter conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, aí sim você vai assumir a dívida sabendo que vai dar certo. Você começa o negócio com expectativa em cima, sabendo onde você está pisando. Agora, se você não tem conhecimento, a minha recomendação é só: não comece com dívidas. E se a pessoa não tem nem perspectiva de quanto ela vai vender, significa que ela não tem conhecimento. O quinto erro é investir uma bolada de dinheiro, colocar um monte de dinheiro sem nenhuma noção de quando este dinheiro vai retornar e se é que ele vai retornar. A pessoa não tem conhecimento nenhum, pega lá o dinheiro da família, muitas vezes
ela trabalhou por muito tempo com carteira assinada, tem lá uma rescisão bacana para receber e fala, é agora, vou pegar esse dinheiro e vou abrir. Então ela coloca tudo que ela custou a juntar, todos os recursos, patrimônio dela, às vezes patrimônio da família, às vezes patrimônio de amigo, para começar aquele negócio, né? Sem ter o conhecimento necessário para começar o negócio. Ela vai lá e investe aquela bolada de dinheiro. E ela se esquece de responder uma pergunta crucial, né? Em quanto tempo esse dinheiro que você está colocando ele vai voltar? Vai demorar muito? Você tem a expectativa de que o dinheiro retorne em 1 ano, 2 anos, 3 anos? O fato de não pensar nisso faz com que muitos empreendedores caiam numa vala comum, aquela vala de que aquele ponto comum em que muitos sequer verão esse dinheiro de volta um dia na vida. Eles não conseguirão recuperar esse dinheiro porque simplesmente não se planejaram para isso, não pensaram nisso. Não, o dinheiro tem que retornar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Aí quando você começa a pensar em termos de retorno sobre o investimento, de quanto tempo esse dinheiro vai voltar, o payback, né, quanto tempo esse dinheiro vai voltar, você começa a botar a sua cabeça para funcionar. Você começa a ser forçado, por exemplo, a pensar no faturamento, nos custos de negócio, no lucro que você espera daquele negócio. Você começa, por ter que calcular o faturamento, então uma coisa vai puxando a outra. Você vai se vendo obrigado a pensar mais, a refletir mais, a se planejar mais, a buscar o conhecimento que lhe falta. Ok? Então, não comece um negócio investindo muito dinheiro se você não calculou bem esses riscos. Então, para esse grupo de problemas aqui, de erros que a gente enfrentou, só para recapitular, começar um negócio sem conhecimento algum e sem planejamento, começar um negócio endividado, né? Se a gente está com bem, mas começar todo endividado, ou ainda não começar endividado, mas investir uma bolada, investir muito dinheiro sem ter qualquer noção de em quanto tempo esse dinheiro vai retornar. Ok? Vamos então a mais um grupo de erros, a partir do 6º erro agora, tá? O grupo de erros que eu vou citar agora são erros que decorrem do desconhecimento absoluto que muitos empreendedores têm com relação às finanças, às premissas financeiras básicas de um negócio. Então, se você vai começar um negócio, é muito importante que você domine pelo menos o básico. Você não precisa ser um especialista, dar consultoria sobre finanças para abrir um negócio. Este não é o propósito, mas você precisa ter uma noção básica sobre o financeiro para começar esse negócio, para tocar esse negócio. E estes erros que eu vou citar agora, esse grupo de erros, são erros justamente por falta de desconhecimento sobre essas premissas básicas. Vamos lá. O 6º erro é não conhecer bem a margem bruta de lucro aí dos seus produtos ou serviços. Basicamente, se alguém te pergunta assim, qual é o lucro que você tem aí nos seus serviços ou nos seus produtos? Não sei. Ou você fala um valor qualquer aproximado, você não tem uma certeza em relação aos dados que você está repassando, né? E aí, o empreendedor, o microempreendedor, ele vai cair numa vala comum, né? Em que muitos estão estagnados, né? Aquela situação, aquela sensação de que você trabalha muito, você se esforça pra caramba, você se mata de trabalhar, você acorda 6 horas da manhã, às vezes 5 horas da manhã, trabalha até às 10, até às 11, trabalha pra caramba, se sente um funcionário explorado dentro da sua própria empresa, dentro do seu próprio negócio, e você não enxerga resultado, não sobra nada. Aquela sensação de que não avança, o negócio está travado, sei lá o que está acontecendo, que o negócio não anda. Muitas vezes o negócio não anda por quê? Porque lá atrás você não tomou o cuidado de aprender o que é, por exemplo, margem bruta de lucro. Será que a margem que você está colocando nos seus produtos e serviços, ela é o suficiente para pagar os custos fixos do seu negócio? Será que você está colocando o preço de forma correta, né, considerando a margem necessária para pagar os seus custos? Porque se você define os preços sem considerar a margem, sem saber exatamente qual é a margem necessária para pagar os seus custos, a tendência é que você coloque o preço de forma errada. E aí o dinheiro que sobra, entre aspas, depois que você paga os seus fornecedores, seus funcionários e tudo mais, não é o suficiente para pagar os outros custos. E aí você simplesmente não anda. Termina com essa sensação de que o negócio não está avançando, que o dinheiro não sobra, que você está sendo explorado dentro da sua própria empresa. Então, presta muita atenção, você precisa conhecer muito bem a margem de lucro bruta aí dos seus produtos e a margem de lucro líquida também, ok? Porque aí você vai saber exatamente quantos por cento daquilo que você fatura sobra para pagar os custos fixos e depois quantos por cento sobra para realmente sobrar lucro líquido do negócio, ok? Vamos lá. O 7º erro é um erro muito comum também, falta de controle total
são os custos descontrolados, né? O empresário, ele não sabe quais são os custos do seu negócio, ele desconsidera muito os custos, ele deixa os custos, sobretudo os custos fixos do negócio, crescerem, não percebe porque ele não tem controle, né? Eu conheço muitos empresários, gente, inclusive de empresas maiores, tá? Que não controlam as finanças do seu negócio, não tem a menor noção quais são os custos do seu negócio. Não sei, né? Vamos ver aqui por alto, porque eu não tenho muita noção disso. É a primeira vez que alguém me pergunta isso. Então, pelo amor de Deus, você precisa conhecer os custos do seu negócio, você precisa saber onde você está pisando, porque toda empresa é um barco, um navio, dependendo do tamanho, às vezes é um transatlântico. Você precisa conhecer os custos, porque uma vez conhecendo os custos, você pode tomar decisões para reduzir esses custos ou para correr atrás de um faturamento melhor, para fazer promoções. O custo é muito importante. Conhecer os custos do seu negócio é essencial. E muita gente, de verdade mesmo, não conhece. O primeiro passo que eu posso te indicar a respeito dessa questão de controlar os seus custos é fazer um fluxo de caixa. Esse é o básico, né? Anota lá quais são as entradas e saídas do seu negócio, tudo bonitinho, depois você começa a estudar esse fluxo de caixa, começa a tomar decisões cada vez mais sadias, mais certeiras em relação à administração do seu negócio. Eu tenho certeza que cada vez mais o seu negócio vai arrumar para o resultado. Os resultados vão começar a aparecer. Então, faça ali um fluxo de caixa, controle os seus custos. E, sobretudo, não deixe que esses custos cresçam ao longo do tempo. Que é normal, né? Você começa com custo X, aí você compra não sei o quê, contrata um funcionário, mexe aqui, mexe acolá, os anos vão se passando, os meses vão se passando, às vezes as décadas vão se passando e esses custos vão aumentando e sufocam o negócio. Aquele negócio que era bom em um momento deixa de ser bom, ok? O oitavo erro é não conhecer o ponto de equilíbrio do negócio. Olha só, veja bem, todo negócio tem como primeiro objetivo financeiro pagar as contas. Todo negócio nasce com esse primeiro objetivo. Cara, qual é o primeiro objetivo do negócio que você abriu amanhã? Que você abrirá amanhã? Ou que você abriu ontem? Pagar os custos. Este é o objetivo número 1. Ou seja, o negócio ele consegue se pagar. Ele fica no 0 a 0. Não sobra muito dinheiro, não sobra nenhum dinheiro. Mas pelo menos ele consegue se pagar. Este deve ser o primeiro objetivo de todo e qualquer negócio do ponto de vista financeiro. Só que para você saber onde que está o ponto do 0 a 0, você precisa conhecer o ponto de equilíbrio do negócio. Qual é o faturamento mínimo necessário para que o seu negócio fique no 0 a 0? Quantas unidades de um determinado produto, o produto carro-chefe, o seu negócio tem que vender todos os meses para pelo menos alcançar o 0 a 0? E aí você vai aprender com o tempo, você vai descobrir inclusive que toda empresa tem esse ponto de equilíbrio. Você vai descobrir, por exemplo, que você precisa trabalhar 20 dias no mês para pagar as contas. A partir do 21º dia você tem lucro, de fato, lucro líquido, de fato, sobrando no caixa. É muito comum isso, tá? Então você precisa entender, compreender e calcular ponto de equilíbrio. Nesse vídeo aqui eu não vou muito aprofundar, né, no que é ponto de equilíbrio, como é que calcula, falei de margem também e tal. Então procure aqui no próprio canal do Instituto Montanari vídeos específicos sobre como é que calcula ponto de equilíbrio, como é que calcula margem bruta e tudo mais. Não vou aprofundar muito aqui porque não é o propósito do vídeo, esse vídeo inclusive já está bem longo, tá? Mas procure se instruir mais aqui no nosso canal do Instituto Montanari, que tem todas as ferramentas, inclusive planilhas para você baixar a respeito disso, tá bom? Vamos lá. O 9º erro é não organizar as compras e o estoque da sua empresa. Você não organiza as compras, não trabalha as compras do seu negócio de uma forma profissional e para piorar você larga o estoque lá, vamos levando, vamos vendo o que vai dar. Pois é, pelo lado das compras, trata-se do famoso o fulano de tal, pois é, o fulano de tal compra errado e compra mal. Ou seja, por não conhecer direito o próprio negócio, mais uma vez o erro lá por falta de conhecimento, o empreendedor ele acaba, de um lado, comprando muito de produtos que não vendem tanto, então vão terminar encalhado, e do outro lado, ele acaba deixando de comprar produtos com alto giro, produtos que vendem muito bem, produtos carro-chefe. Ele compra por intuição e como a intuição dele não está muito apurada ainda, ele não tem conhecimento suficiente para comprar de forma certeira, de forma correta, ele acaba deixando a desejar nisso aí, né? O resultado disso é estoque encalhado, tá? Além disso, como se não bastasse essa questão de comprar muito de um produto que não vende tanto e pouco de um produto que vende bem, ele compra mal, né? Ele não negocia, ele não conhece muito bem suas margens, não analisa bem a concorrência e compra mal, né? Ou seja, paga mais caro por um produto que ele poderia pagar
menos. Ele não procura fornecedores de forma correta, de forma profissional, né? Não negocia de forma profissional, acaba comprando produtos mais caros do que deveria. Isso vai prejudicar ali na frente a competitividade dele em relação aos concorrentes, né? E isso pode, inclusive, espremer as margens de forma que ele não consiga dinheiro suficiente para pagar os custos fixos, né? Então, aí é aquele problema que eu já citei, não conhecer a margem bruta, ter margens brutas muito espremidas e aí não conseguir pagar os custos básicos de manutenção e continuidade do negócio, tá? E aí ele vai acabar terminando naquela fila de pegar dinheiro emprestado para pagar as contas e pegar mais dinheiro, a ciranda financeira que aponta claramente para o abismo e para a falência e para o término do negócio, tá? Pelo lado do estoque, eu falei, não organizar as compras e o estoque. Pelo lado do estoque, a falta de organização, que tem a ver, né, tem sinergia total com compras, a falta de controle do estoque propicia desvios, como eu disse, estoque encalhado, perdas, furtos, descontrole total sobre os produtos que devem ser repostos. Olha, o produto está faltando, ele não vê, não enxerga, porque não tem um controle de estoque. Então é muito importante olhar para o estoque.